Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 10 e depois o verso 11. Mas mantenha aí a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma passeada pelo texto para entender um pouco melhor o que o Senhor nos propõe na noite de hoje. E diz assim o texto em tela: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Percebam, irmãos, há aqui uma palavra forte da parte do Senhor em relação ao seu servo. Deus disse: olha, eu me arrependo de ter escolhido Samuel rei. E a gente pode pensar, puxa vida, mas como é que Deus faz uma coisa e depois se arrepende? Como é que Deus, não é, sendo soberano, faz uma coisa dessa? Será que ele não sabia que esse menino ia dar trabalho? Será que ele não sabia que esse rapaz ia sair fora da linha? É interessante, irmãos, pensarmos, porque liderança não é algo fácil. Liderar é um desafio tremendo e, com certa razão, muitos evitam a liderança, porque juntamente com a liderança vem grandes responsabilidades. Algum tempo atrás nós ríamos com um grupo de amigos, porque nós estávamos tratando um assunto sério, conversando com um rapaz acerca de aspectos da vocação. E quando esse nosso amigo tomou a palavra, ele disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é? Os aficionados aí pelo Homem-Aranha vão entender o que eu estou falando. Mas é verdade, grandes responsabilidades, não é, nos são dadas à medida que somos imbuídos de grandes poderes. Esse foi o caso de Saul, primeiro rei de Israel. Um homem desejado pelo povo. As pessoas queriam um líder, queriam um rei, como todo mundo tinha. Até aquele instante, era o Senhor quem conduzia o povo por meio dos seus profetas. Mas eles não. Nós queremos um rei. Rick Warren costumava dizer, ele diz no seu livro Um Ministério com Propósito, que todos os líderes são aprendizes. E no momento em que você deixa de aprender, você também deixa de liderar. O líder, portanto, não é aquele que detém todas as respostas. O líder não é aquele que tem sempre a última palavra. Ele está com a responsabilidade de conduzir, orientar, mas em muitas oportunidades o líder também tem dúvidas, o líder também precisa parar, precisa pensar, precisa refletir, precisa entender o que está acontecendo para continuar a caminhada com os seus liderados. Sendo assim, nós podemos pensar aqui em algumas lições que nós podemos aprender a partir de insucesso de líderes proeminentes. A Bíblia, ela é interessantíssima porque ela não apresenta apenas o lado bonito das coisas e nem das pessoas. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações vergonhosas. Um exemplo disso nós temos Davi. Os erros que Davi cometeu foram erros grosseiros, foram erros intensos, mas estão aqui relatados para o nosso aprendizado. Assim como também estão relatados os caminhos percorridos por ele para acertar, para refazer as coisas, para reconstruir tudo. Então, a gente pode muitas vezes pensar, qual o impacto, não é, da inadequação de uma liderança na vida das pessoas? Não é? Todos nós queremos líderes que sejam bem-sucedidos. Não é? Ninguém gostaria de ser conduzido por um prefeito, por um administrador, por um presidente que colocasse os seus liderados em maus lençóis. Não é? Ao longo da história nós temos péssimas lembranças de líderes que fracassaram feio, que erraram muito,
Mas os seus erros deixaram preciosas lições para nós que podem ser percebidas até o dia de hoje. Então, o que pode prejudicar um projeto de liderança? Se a liderança ela foi formulada para abençoar as pessoas, o que pode prejudicar? O que pode fazer com que a minha liderança, a sua liderança, a nossa liderança, entre em colapso e faça com que as pessoas sofram? E faça com que as pessoas deixem de receber aquilo que o Senhor estabeleceu para elas por meio das vidas daqueles que Ele levantou para conduzir seus filhos. O que Saul pode nos ensinar com a sua loucura? O que Saul pode nos ensinar com os seus erros crassos? O que Saul pode nos ensinar? Será que um homem que errou tanto tem alguma lição a nos passar? Sim, ele tem. Vamos observar um pouquinho o contexto dessa passagem, é bem interessante, porque Davi estava sendo responsabilizado de uma missão muito poderosa. No início do verso 15 nós lemos assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. O contexto está aqui mostrando para nós o fato de que os inimigos do Senhor serão resistidos. O Senhor, Ele é justo e Ele não se esquece daqueles que se interpõem no seu caminho. Observe, por exemplo, o que nos diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17, verso 14. Israel estava na caminhada, estava saindo do Egito, estava no deserto, em rumo à terra da promessa. E naquele momento, os amalequitas se levantaram para impedir a marcha do povo. Mas eles foram vencidos pelo povo de forma maravilhosa. É aquele contexto em que Arão e Hur seguram as mãos de Moisés para que o povo prevaleça na batalha. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o cajado na mão, o povo de Deus prevalecia. Mas uma batalha dura muito tempo e as mãos de Moisés iam baixando, iam pesando. E à medida que as mãos de Moisés abaixavam, o povo começava a perder na batalha. Sendo assim, tiveram uma ideia maravilhosa, colocaram uma pedra, sentaram Moisés e pode deixar que nós seguramos os seus braços. Mais uma lição maravilhosa de liderança que nós vemos aqui, do apoio, de como faz diferença receber apoio num momento decisivo. E embora o povo tivesse vencido aquela batalha, o Senhor não se esqueceu da atitude dos amalequitas. E naquele dia Ele disse assim: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Passou-se um tempo, olha só quanto tempo, Josué, vieram os profetas, vieram os juízes, e agora estamos no tempo dos reis. Então logo o Senhor estabelece um rei, o Senhor diz: olha, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto no caminho do meu povo quando ele subia ao Egito. Vai agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes, porque matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. A ordem do Senhor era muito clara, porque Deus resiste aos inimigos. E mais, o Senhor instrumentaliza seu povo para cumprir o seu propósito. O Senhor levanta um povo para que ele possa cumprir a promessa que ele havia feito. E agora, em Deuteronômio capítulo 25, nós entendemos um pouco melhor o que acontece. Vamos ler? Deuteronômio 25, você pode acompanhar aí pela projeção. Eu vou ler aqui. A partir do verso 17, nós lemos o seguinte: lembra-te
do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quanto estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Moisés já está finalizando, mas ele faz questão de relembrar Josué desta responsabilidade. E isso permanece até os dias em que Saul começa a reinar. E aí vem então a memória aqui por meio de Samuel, desse compromisso firmado, e é passada a Saul a responsabilidade de executar essa tarefa. Então, Saul é convocado por Deus, ele é chamado por Deus para dar cabo dos inimigos do Senhor. Ele tinha um compromisso com Deus, e esta é a grande perspectiva de um líder. O nosso compromisso, primeiramente, não é com as pessoas, não é com o projeto em si, mas é com o Senhor. Um líder, portanto, ele não pode perder de vista aquele que o chamou. Ele não pode perder de vista aquele que o imbuiu de tal responsabilidade. Essa era a grande questão envolvendo Saul. Ele foi ungido rei para pelejar contra os inimigos do Senhor. Ele foi comissionado para cumprir o juízo de Deus. Deus deu a ele ordens expressas, ordens claríssimas, ordens que ele não tinha como contestar, né? Lá na passagem aqui de Samuel, capítulo 15, o Senhor diz no verso 3: vai agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver. Mas o que foi que Saul faz? Ele não faz. Saul deixa muita coisa para trás. Olha só o que acontece. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Aqui começam os erros de Saul. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. Aparentemente ele está fazendo tudo certo, só que ele já começa com um erro grotesco, que é poupar o líder. Ele pega o rei e poupa a vida do rei, mata o povo. Mas segue. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Fazendo um contraste com o verso 3, o que ele fez? Tudo pela metade. Deixou o representante maior do povo, matou os habitantes, mas poupou a riqueza. O melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor do ouro. O que não tinha importância, eles destruíram, eles queimaram, mas deixaram muita coisa. E a desculpa que usaram para isso, desculpa absurda: não, isso aqui é para sacrificar ao Senhor, isso aqui é para a gente oferecer para Deus. Cresceram o olho, encheram-se de ambição e não cumpriram o que o Senhor havia falado. E é aqui que Saul fracassa. E Saul fracassa não porque ele era fraco. Saul fracassa não porque ele era pequeno. Não é a falta de aparelhamento, não é a falta de recursos, não é a falta de homens.
fortes para a batalha, não é nada disso. O que faz com que Saul fracassa, meus irmãos, são 3 coisas perigosíssimas para um líder, que nós vamos aprender hoje para que nós possamos ser vitoriosos. O fracasso de um líder está exatamente aí. Você não fracassa na sua liderança por não ser eloquente. Você não fracassa na sua liderança por de repente não ser tão apresentável. Você não fracassa na sua liderança, não é porque você não possui formações infinitas. Obviamente que tudo isso contribui, ajuda e é necessário. Se você puder, é bom. Mas não é isso que forja um líder. Não é isso que faz com que um líder seja bem-sucedido. Mas o fracasso de um líder começa exatamente na sua postura de ser indiferente à voz de Deus. O fracasso de Saul começa aí. Ele se torna um homem indiferente à voz de Deus. Acompanhe comigo aqui. Verso 8. Tomou Agag, rei dos amalequitas. Tomou vivo. Destruiu o povo. Verso 9. Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Toda coisa vil, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando Samuel fala isso com Saul, ele fica consternado. Ele perde o sono, passa a noite preocupado, porque a ideia do arrependimento aqui é de que o Senhor o havia rejeitado. O que Deus estava dizendo é o seguinte: Saul não merece a minha confiança. E aqui é onde está o perigo, meus irmãos, de sermos indiferentes à voz de Deus, de nos tornarmos completamente avessos à orientação do Senhor. Quando damos de ombros para o que o Senhor nos diz, não há mais sentido na nossa existência diante daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque se queremos ser líderes segundo o coração do Senhor, a primeira coisa que deve constar de um coração, de um líder segundo o coração de Deus, é sensibilidade à sua voz. É muito interessante a gente pensar que uma das marcas mais indeléveis da liderança é a obediência. Você não sofre quando você passa uma orientação e a pessoa não segue? Não faz sentido. Como é que nós queremos servir a Deus sem ouvi-lo? Como é que nós queremos servir ao Senhor sem considerar a sua vontade? É impossível. Esse é o primeiro erro, o mais grosseiro erro que Saul comete. É não considerar as ordens expressas. O Senhor não lhe deu um enigma, o Senhor falou claramente: olha, é para acabar com tudo, não é para deixar nada. Nem rei, nem homem, nem mulher, nem criança. Criança de peito, não é para deixar nada, é para acabar com tudo. E a criação, Senhor, também. Gado, vaca, boi, cavalo, ovelha, galinha, tudo. É para acabar com tudo, não é para deixar absolutamente nada. Não quero nada dessa gente, não quero ouro, não quero a prata, não quero nada. Não serve. E aí o que Saul vai lá e faz? Não faz. Ele se desvia eticamente. Ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele toma uma decisão errada. E a gente vai ver daqui a pouco por que ele toma uma decisão tão absurda. Mas o que nós precisamos entender é que o fracasso de um líder acontece quando ele se torna incapaz de obedecer. Líderes que não obedecem, líderes que não conseguem ouvir, líderes que não conseguem entender a vontade do Senhor são líderes reprovados por Deus. Quando um líder se torna incapaz de obedecer, ele se torna um líder fracassado. E se a liderança fracassa, sofre o povo. Se a liderança fracassa, tudo é prejudicado.
Qual era a grande marca de Moisés? A obediência. Moisés ouvia o Senhor. Moisés ouvia as pessoas que Deus mandava. Quando Moisés ouviu o conselho de Jetro, a coisa andou. E homens como Josué surgiram e foram seus grandes auxiliares. Mas se ele insiste naquele método, se ele se torna um líder teimoso, fazendo do seu jeito, da sua maneira, como lhe agradava, ele ia morrer no meio daquele sol quente, naquela fila enorme de 6.000 pessoas. A liderança fracassa quando lhe falta obediência. Mas Saul fracassou não apenas porque foi indiferente à voz de Deus. O fracasso de Saul também se deu por causa da sua sedução pela vaidade. Saul fracassa porque ele foi seduzido pela vaidade. Saul queria agradar o povo. Saul queria ficar bem na fita, como dizem. Saul olhava para o povo e disse: se eu não agradar essas pessoas, eles vão querer me trocar. E esse era um grande problema de Saul. Saul ficou louco quando Davi matou Golias e as pessoas começaram a fazer música, a reconhecer a valentia, a força, a coragem de Davi. Ele falou: eu tenho que matar esse menino, ele vai tomar meu lugar. Esse era um grande problema de Saul. E é um grande problema que muitas vezes acompanha a liderança: vaidade. Olha só. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele é teimoso. Ele diz isso depois de Saul chegar lá e falar assim: o que foi que você fez, Saul? O que foi que você fez? Ele: eu fiz tudo que Deus mandou. Olha aí. Fiz tudo que o Senhor me mandou. Segui o caminho pelo qual Ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Mas, olha aqui o contraste. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas, os bois, o melhor do designado à destruição. O melhor do designado à destruição. Saul sabia que a missão era uma, mas ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu fazer conforme lhe pareceu melhor. Ou seja, ele pensou: Deus deve estar enganado. Deus não sabe o quanto isso é valioso. Saul foi um líder de coração dividido. Pensando ele estar agradando ao Senhor, estava preocupado também em agradar as pessoas. Ele não quis lidar com o ônus de ouvir, quem sabe, reclamações, de ouvir, quem sabe, críticas. Mas o povo chega: não, rei, olha só, tem coisa boa aqui, isso aqui pode ser útil, Deus pode se agradar dessas coisas. E o que ele faz? Não, beleza, vamos fazer isso aí. E aí é onde está o grande problema. Porque ele agrada mais aos homens do que a Deus. É interessante nós lembrarmos o seguinte: na liderança, no exercício da liderança, nós estamos sim envolvidos num projeto que envolve abençoar vidas. Mas abençoar vidas é diferente de agradar pessoas. Muitas vezes, para abençoar uma vida, nós precisamos desagradá-la, com um conselho que talvez ela não queira ouvir, mas que é preciso dar. Abençoar a vida de alguém não é deixá-la fazer aquilo que vai destruí-la. Abençoar alguém significa, muitas vezes, mostrar a ela um caminho que ela não está conseguindo enxergar. E Saul perdeu essa oportunidade ao entregar-se ao sabor de agradar homens. Ele preferiu não se indispor com as pessoas, mas com isso ele automaticamente se indispõe com Deus. Ele vai num caminho que Davi
não quis, falou assim: eu ficar contra Deus? De jeito nenhum. Prefiro estar nas mãos de Deus, seguir as suas orientações, do que ficar na mão dos homens. Mas Saul se lança nos braços do povo. Saul age politicamente incorreto. Ele age de uma forma completamente vergonhosa. E ele fracassa na sua liderança por isso. E aí, o seu fracasso se dá porque ele sucumbe diante do seu ego. É interessante que quem muitas vezes se envolve no projeto de agradar pessoas está antes agradando a si mesmo. Por quê? Ele não quer ser mal visto. Ele não quer não ser querido. Ele quer ser sempre aprovado, ele quer sempre que o povo o louve, ele quer sempre receber os louros, as palmas, ele quer sempre ser alvo dos melhores elogios. Mas é melhor que o mundo todo te critique e o Senhor diga de você como ele disse de Jó: viu, meu servo? A grande diferença desses homens que chamam a atenção do Senhor é a obediência. Não há nada que nós possamos fazer para chamar a atenção do Senhor além de obediência. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, contrito, sensível, dependente, esse é um coração que o Senhor não despreza. Mas o coração altivo, soberbo e completamente ensimesmado, esse coração é reprovado logo de cara. E foi o que aconteceu com Saul. Sua liderança fracassa porque ele sucumbe diante do ego e é seduzido pela vaidade. Um outro aspecto para o fracasso da liderança, além da indiferença à voz de Deus, da sedução pela vaidade, é tornar-se inútil para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ter como propósito, como objetivo maior, a glorificação do nome do nosso Senhor. Nossa vida deve ter um propósito. E o propósito da nossa existência deve ser agradar e glorificar o nome do Senhor. Portanto, observemos. O verso 35 diz assim: 34. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Quando Samuel se despede de Saul, ele já não era mais o rei. Não o rei de Deus. Não o rei que Deus queria para o seu povo. Não o rei que contava com a aprovação de Deus. Um rei que havia sido rejeitado. Um rei que não servia mais aos propósitos do Senhor. A vida de Saul se tornou sem objetivo. A vida de Saul se tornou completamente obsoleta, porque a maneira como ele desenvolvia o seu reinado, a sua liderança, não atendia ao propósito de Deus. Aqui fica uma grande pergunta para nós, e essa pergunta me assombra todos os dias. O que eu estou fazendo atende ao propósito de Deus? Nós, meus irmãos, que exercemos a liderança, precisamos perguntar isso todos os dias. O que você faz, cantando, pregando, ensinando, coordenando, atende aos propósitos de Deus? Como Deus pode ser glorificado com o que você faz? Como Deus é honrado com o seu trabalho na obra de Deus? Como Deus é honrado com a sua vida? Como Deus é honrado com a sua dedicação? Qual é o objetivo maior? É dar proeminência a quem? A você ou a Deus?
É uma pergunta assombrosa, mas que nós precisamos fazer, porque essa pergunta vai nos colocar no rumo certo. Se Saul tivesse feito essa pergunta, talvez ele não tivesse entrado por esses caminhos. Um líder fracassa quando a sua vida deixa de honrar o nome de Deus. O que você faz honra o nome do Senhor. O que você faz torna o Senhor mais conhecido. O que você faz enaltece o seu nome. O que você faz leva as pessoas a reconhecerem quem é Deus. Se você pode responder positivamente a cada uma dessas perguntas, você está na direção certa. E lembre-se, uma liderança vitoriosa não é uma liderança perfeita do ponto de vista humano. Não é uma liderança sem erros. Bons líderes falham. Mas falhar é diferente de fracassar. Bons líderes podem errar. Bons líderes precisam pedir perdão. Bons líderes precisam pensar. Bons líderes precisam aprender, precisam ouvir. E isso envolve todos os níveis de liderança. Da paternidade, maternidade, até a chefia. A liderança que você vai exercer em qualquer nível da sua vida. São aspectos que nós precisamos considerar. Pais podem aprender com seus filhos. Chefes podem aprender com seus subordinados. Pastores podem aprender com suas ovelhas. E como nós aprendemos? Mas nós não podemos fracassar por sermos indiferentes ao que o Senhor nos diz. Não podemos fracassar por darmos lugar à vaidade em nosso coração. Não podemos e não devemos fracassar no propósito de sermos úteis à glória de Deus. Liderança é um constante aprendizado. Se você tem disposição para aprender, você já dá um passo importante na perspectiva de construir uma liderança aprovada pelo Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe, meus irmãos, e constitua líderes segundo o seu coração, para a bênção de todos os seus filhos. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos pelo privilégio de servir ao Senhor, de caminhar, meu Deus, conforme a tua orientação. Seja conosco, meu Pai, capacitando-nos dia após dia, para que tudo quanto fizermos, Senhor, seja do teu agrado. Desperta-nos, ó Deus, para uma liderança verdadeiramente eficaz. Liderança que te honre, liderança que te agrade, liderança que mostre ao mundo que o maior líder que esse mundo pôde conhecer foi um servo, o maior servo que já pisou essa terra caída. Obrigado, Jesus, porque nos tem conduzido conforme o teu querer. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador, poderoso, transformador do Espírito Santo, nos permita ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, para que indo ouvindo, pensando, falando e nos relacionamos, honremos ao Senhor por todo sempre, para que no dia em que o Senhor vier buscar a tua igreja, reinemos com Ele por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.